Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 147, chamada Refugia-te em Paz, baseada numa passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, onde o evangelista narra assim: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres são cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam as sendas famintas de ouros e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade e jamais apareceu tamanho volume para desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo as atividades das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica de produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por interficar-lhes a colheita, mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço da natureza física onde repouses o cansaço material. Todavia, penetre o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas da paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Essa lição é uma lição muito atual, que ela fala muito sobre nós nos dias de hoje, principalmente nessa nossa eterna luta, nesse nosso eterno desafio em equilibrar esse nosso lado espiritual, nós como seres eternos, filhos de Deus, com o nosso momento estagiando no âmbito material aqui do planeta, na Terra, um planeta de provas e desencarnações. Se não é o maior desafio, com certeza faz parte dos principais desafios dos quais nós enfrentamos no nosso dia, que é justamente equilibrar esses dois lados. Nós temos uma tendência muito forte de que, como nós estamos lidando com a matéria praticamente 100% do nosso tempo, pelo menos a nossa consciência compreende assim, tendemos a acreditar que está na matéria a razão da nossa felicidade e da nossa tristeza. Quando nós procuramos adquirir um pouco mais de conhecimento, e muitas vezes a própria vida vem nos lembrar que existe algo além, é nesse algo além que a gente consegue equilibrar, encontrar o equilíbrio
para que a gente possa levar esses dois âmbitos de uma maneira um pouco melhor, um pouco mais equilibrada. Porque muitas vezes são através dos desafios que a própria vida nos impõe que a gente vem nos lembrar que existe algo a mais. Não só o que nós vivemos, não só o que tocamos, não só o que compreendemos. Existe um porvir, existe um algo além que muitas vezes a nossa consciência, muitas vezes o nosso entendimento não compreende. E aí que o Espiritismo vem ensinar que existe uma alma aqui comandando esse corpo físico, que esse corpo físico nada mais responde os anseios, os desejos da alma. O corpo físico, apenas pelo corpo físico, sem a alma, nenhuma utilidade tem. E nós, como esses seres eternos que nós somos, essa alma, esse espírito, esse filho de Deus, neste momento estamos encarnados justamente para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, porque é através do nosso contato com a matéria que a gente evolui. Quem tem nos acompanhado nos estudos da nossa apostila, às quinta-feiras do curso de Espiritismo, a gente tem, nas últimas aulas, conversado muito sobre isso, né? Conversamos um pouco no começo e voltamos a conversar um pouco agora, nas últimas aulas, sobre a importância da encarnação, porque é justamente através da encarnação, do contato da matéria, que a gente evolui. Apenas lá na espiritualidade adquiríamos conhecimento, mas o desenvolvimento das virtudes, eles seriam, digamos assim, não seriam completos. Porque é fácil, por exemplo, a gente lidar com as pessoas de quem a gente ama, que a gente gosta, de quem a gente tem um carinho, é fácil a gente ter paciência, tolerância, praticar a caridade com elas, né? Porque são essas pessoas que vão fazer a parte do nosso entorno quando a gente estiver desencarnado. Agora, quando a gente está aqui na matéria, como a gente brinca, está tudo junto e misturado. Estamos lidando com os espíritos mais evoluídos que nós, e estamos lidando com espíritos menos evoluídos. Estamos lidando com os nossos inimigos, com os nossos adversários, pessoas que pensam diferentes da gente. E é aí que a gente tem a oportunidade, não só de desenvolver, né, como a gente falou, as virtudes, a paciência, a caridade, a tolerância, como trabalhar muitos defeitos que habitam em nós. A ambição, a ganância, o egoísmo, né, a intolerância, principalmente com as pessoas que são diferentes da gente. Então, é por isso que a gente está encarnado. Então, o nosso verdadeiro objetivo é esse. Mas quando nós mergulhamos aqui na matéria, a gente esquece desse lado espiritual e só se preocupa com as coisas da matéria. Aí Emmanuel ele começa a lição justamente chamando a atenção em relação a isso. Como a gente se liga, volta essa ligação através como a gente se liga com a espiritualidade novamente, mesmo estando encarnado, mesmo lidando com a matéria praticamente o tempo todo. Aí Emmanuel começa a lição falando: o convite do mestre para os discípulos que procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres são cheias do que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem contar em tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com um tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para que as manifestações de religiosidade, e jamais se apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Então, aqui percebam que Emmanuel começa justamente falando sobre essa parte de como a gente faz essa ligação da nossa alma com o plano maior, que é justamente através da nossa prece. A prece é o alimento da alma. A gente é tão materialista que eu tenho certeza que na maioria das pessoas, quando leu esse trecho aqui de Marcos, né, que o evangelista nos trouxe, quando ele falou que não tinham tempo para comer, as pessoas pensaram no alimento físico, e não, é no alimento da alma. E assim é com a gente também. Muitos de nós, a gente tem, por exemplo, como a lição aqui fala, no terceiro parágrafo que a gente leu, existem templos evangélicos, católicos, casas espíritas espalhados por vários cantos do planeta, aqui no Brasil, então, onde a religiosidade é muito forte, talvez seja o lugar onde mais tenha, mas sempre a gente está fugindo, dando a desculpa que a gente não tem tempo, que a gente não é tão importante a gente frequentar assim, e tantas outras coisas. Mas é através justamente dessa ligação, através da prece, que a gente consegue o contato com a espiritualidade, justamente para nos lembrarmos dessa nossa verdadeira essência e recebermos as intuições, as energias, né, os recursos para que a gente possa levar a nossa vida aqui no plano físico de uma melhor maneira, de uma maneira mais equilibrada. Então é através da prece que a gente faz essa nossa ligação.
mentalizando Deus, Jesus, né, os nossos mentores, ou um anjo protetor, ou, né, um santo, como a gente fala aqui na Terra, da nossa confiança, e é através desse pensamento que a gente faz essa ligação. O ideal seria que a gente frequentasse uma casa espírita, ou um templo evangélico, católico, ou qualquer outro lugar que pratique o bem em relação às outras pessoas, que procurem ensinar, divulgar o que o Cristo nos ensinou, principalmente essa ajuda perante ao próximo, pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes no mês, ou pelo menos uma vez no mês, para que a gente fosse, para que a gente, através de lá a gente pudesse absorver essas energias. O Silvio, presidente da nossa casa, ele fala, né, que quando a gente, por exemplo, vai numa casa espírita, no centro, né, é como se a gente estivesse bebendo água direto da fonte. Existe lá o período, principalmente nos finais da reunião, onde a gente faz as vibrações, onde as pessoas que não podem estar ali, ou que a gente coloca o nome na caixinha de vibração, elas são amparadas, são ajudadas, são mandadas recursos para elas, através daquele momento. Mas é diferente. Elas recebem os recursos, elas recebem a ajuda, mas não se comparam com a pessoa que está ali presente, recebendo os fluidos ali diretamente, vindo da espiritualidade. Então, o importante seria que a gente fosse, não só para a gente ouvir uma palavra, para que a gente se fortalecesse, para que a gente se equilibrasse, até mesmo das companhias espirituais, muitas vezes, que nos acompanham, que apenas ao momento a gente adentrar esses lugares, eles já são tratados, eles já são ajudados. Agora, imagina se a gente não vai, se a gente não frequenta esses lugares, a gente não consegue ajudar esses irmãos, e muitas vezes as doenças, né, os males que aqueles irmãos são acometidos, com o tempo começam a refletir na nossa vida, no nosso corpo físico também. Então percebam a utilidade, né, que o conhecimento e que tudo que é nos proporcionado, que para nos ajudarmos justamente nessa nossa caminhada aqui na Terra. Olha quantas ferramentas estão à nossa disposição e a gente não reflete muito sobre isso, ou a gente às vezes dá de ombros, não liga, acha que não é importante. Se a gente soubesse que realmente o quanto isso importa, o quanto isso nos ajuda, a gente veria o quanto isso ia refletir no nosso lado físico, né, no nosso plano físico. Porque muitos dos nossos males, fisicamente, que às vezes nos acometem, nada mais são do que reflexos da nossa alma. Porque quando o nosso corpo físico fica doente, na maioria das vezes a nossa alma ficou doente primeiro. E aí ela nada mais do que transmitiu os reflexos daquilo para o nosso corpo físico, porque a gente não cuidou dela. E um meio muito principal, muito importante para a gente estar ali cuidando da nossa alma é a nossa prece, a nossa ligação. E às vezes não precisa irmos até os templos se não for possível. Ideal que a gente fosse. Mas se não for, vamos parar, a gente faz uma oração em um tempinho que for, a gente eleva o nosso pensamento, mentaliza o rosto de Jesus, mentaliza como se fosse Deus, como se estivesse cuidando da gente, a gente se tratando, que a gente vai receber ajuda, a gente vai receber a intuição. Né? E isso é muito importante, isso vai ver, isso, vejam, gente, o quanto isso nos ajuda, o quanto isso nos equilibra. Tentem. Antes de sair da sua casa de vocês vão fazer o trabalho, façam uma prece, procurem fazer uma cúpula protetora, procurem mentalizar bons pensamentos, e vocês vão ver. Os desafios vão vir. Não é porque a gente está aqui orando, pedindo, que os desafios não vão vir. Não, eles vão vir. Mas a gente vai saber lidar melhor com eles, porque a gente vai estar com um pensamento mais ligado com a espiritualidade do alto, com os mentores, e eles vão nos intuir, vão nos proteger, vão intuir saídas melhores para os problemas, para os desafios da nossa vida. Basta tentar. Tentem que vocês vão ver o quão diferente isso vai ser na vida de vocês. Aí, continuando a lição, Emmanuel fala assim: a legislação trabalhista vem reduzindo as atividades das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitam expansivamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrastamento científico. Avançou a técnica de produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo para intensificar-se-lhes as colheitas, mas, se para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Esses parágrafos que Emmanuel narram para nós, eles nada mais são do que justamente o retrato do qual nós estamos passando. Que por termos uma visão muito materialista, a gente não consegue enxergar o bem por trás disso.
A gente apenas enxerga o mal, um prejuízo a nós mesmos. É até curioso, a gente conversou um pouco sobre isso na aula de quinta-feira, antes da gente começar a gravação, sobre a transformação que está tendo nos trabalhos manuais, justamente como Emmanuel narra aqui. E é curioso que esse livro, o Fonte Viva, ele é de 1956. E Emmanuel já estava relatando isso. Imagina se fosse agora, né? Se ele estivesse relatando o que está acontecendo, né? Porque é justamente isso. Muitos dos trabalhos manuais, braçais, que eram feitos através apenas da força humana, hoje eles estão sendo transformados e máquinas estão fazendo isso no lugar desses trabalhos, no lugar desses trabalhadores. Aí a primeira coisa que a gente vai pensar, a tecnologia está tirando o trabalho das pessoas, mas não, está havendo, na verdade, uma transformação, justamente para que as pessoas elas possam ter mais tempo para elas refletirem, principalmente trabalharem em favor do próximo. Porque esse vai ser o futuro do planeta. Os trabalhos sociais, os trabalhos em função do próximo, os trabalhos onde a gente utiliza mais o intelecto e faz o social em relação às pessoas, o amparo, a ajuda, eles vão ser o futuro do trabalho aqui da humanidade. Não esse trabalho tão braçal como ele era feito, porque a partir daí as máquinas é que elas vão fazer. E essa transformação ela é natural, parte da evolução do planeta. Quanto mais o planeta for evoluído, mais a matéria, não que ela vai deixar de ser importância, mas ela vai ter, digamos assim, o seu caminho, a sua maneira de lidar com ela de um jeito diferente, de um jeito não tão pesaroso, não tão assim, importante como a gente enxerga hoje. Né? Ela vai ser mais um meio, mais uma ferramenta da nossa evolução, não a nossa vida, não a nossa razão de ser, como muitas pessoas entendem hoje. Então, essa transformação ela é natural. Então, justamente, e é curioso esses parágrafos que Emmanuel traz para a gente, porque é justamente o que a gente está passando por hoje. Porque está tendo essa mudança, mas as pessoas ainda não estão compreendendo. E aí é onde ele acontece, quando ele fala, por exemplo, que existem, aqui ele fala no parágrafo 7, existem as teorias da solidariedade, mas nunca houve tanta discórdia. Realmente, a gente fala sempre de solidariedade, ajuda o próximo, né, de ajudar as pessoas a quem necessitam, né, vamos fazer um mutirão de cesta básica, tal, mas cada vez mais as pessoas não toleram umas às outras. Só a pessoa apresentar um ponto de vista diferente da gente, a gente acha que a pessoa ela não nos serve como companhia. E tantos outros meios, né, que nem ele, por exemplo, ele fala, né, do algodão, da comida, as máquinas hoje elas produzem, né, elas fazem esse trabalho mais braçal, mas mesmo assim existem muitas pessoas que não têm o que comer, que não têm o que vestir, e isso é justamente por causa do quê? Do desequilíbrio que há em esse nosso lado espiritual com o nosso lado material. A gente foca tanto no material, tanto na busca pelas coisas materiais, que a gente acaba esquecendo do próximo, de ajudar o próximo, que é o motivo da gente estar aqui. O próximo é a nossa escada para a nossa melhora, para a nossa evolução. Porque como a gente veio para adquirir virtudes, para transformar, para trabalhar nossas virtudes, a gente não trabalha a nossa paciência, a nossa tolerância com a máquina, a gente trabalha com as pessoas à nossa volta. Então são elas os instrumentos. E muitas vezes a nossa visão está apenas focada no quê? No que é material, no que faz parte do nosso dia a dia. Ela é a nossa felicidade, ela é o nosso motivo de tristeza. E aí é onde a gente se perde. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo falso encanto da matéria, e aí a gente deixa de a oportunidade de ajudar o próximo, se preocupa consigo só. E aí lá na frente vão ter as desilusões, porque a gente vai ver que aquilo realmente não nos abasteceu como deveria, a gente não é feliz porque a gente tem mais dinheiro ou tem mais recursos, e muitas vezes as ilusões vão fazer com que a gente acabe se perdendo no meio do caminho por causa disso, porque a gente achava que era uma coisa, e na verdade veio, a gente até conseguiu aquilo que nós estávamos buscando, mas na verdade, quando aquilo veio à nossa vida, são coisas totalmente diferentes, não era aquilo que a gente pensava, e aquele vazio vai permanecer, como a gente leu lá no começo da nossa lição. Não vai abastecer, não era o necessário. Justamente por quê? Porque o que nos enche, o que nos traz paz, o que faz nos sentir melhor, é justamente a prática do bem, é justamente lidar com o próximo, justamente a gente ter a oportunidade de estarmos aprendendo e transformando e elevando essas nossas virtudes. É isso que vai fazer com que nós tornamos pessoas melhores. As coisas materiais, elas são ferramentas, instrumentos das quais nós precisamos passar e temos aquilo de acordo com o que foi acordado lá na espiritualidade, de acordo com aquilo que eu preciso ter. Né? Nada mais, nada menos.
E muitas vezes a gente acaba se perdendo, porque a gente quer muito mais além do que a gente deveria ter, e a gente às vezes acaba se perdendo, achando que quanto mais a gente tem, mais a gente vai ser feliz. E na verdade não é bem assim. E aí, essa nossa ligação, essa nossa prece, a ligação com o mais alto, faz com que a gente tenha esse despertar a essa consciência. E a própria vida, com os próprios desafios, muitas vezes vão trazer essas reflexões para nós. Será que realmente vale a pena todo esse esforço? Tudo isso que eu estou fazendo, essa minha busca incessante por tal coisa, principalmente as coisas materiais, realmente vale a pena esse esforço, vale a pena esse sacrifício? E depois, se eu conseguir, como é que vai ser a minha vida? Será que eu prejudiquei alguém em relação a isso? São esses pensamentos, essas reflexões que a lição nos traz, que são importantes, principalmente para a gente não se endividar mais com o próximo e perante as leis de Deus. Aí, caminhando para o final, Emmanuel fala assim: como acontecia nos tempos de permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o divino mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É possível que não te encontres no jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses o cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e refluxo da multidão. Passam apressados do teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias, a experiência transitória podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no tempo à parte dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz, de justiça, de amor e de felicidade reais a que o Senhor te destinou. Então, aqui, gente, indo para o final aqui da nossa leitura, é importante essa última reflexão aqui do que Emmanuel traz para a gente. É até importante lembrar, e a gente até foi tema do Evangelho há 2 domingos atrás, que é normal pelo nosso estágio aqui da matéria, estarmos buscando as coisas da nossa vida que fazem parte do nosso mundo. Ah, um carro melhor, uma casa melhor, um vestuário melhor, um curso, uma faculdade, uma viagem. Essas coisas fazem parte da nossa vida, até porque nós estamos na matéria. A matéria não é de todo ruim, como às vezes até mesmo nós espíritas achamos. Até vou fazer uma pergunta, né, para reflexão de todos vocês. Se a matéria fosse tão ruim, tão ruim assim, alguém quer aproveitar e pedir para a espiritualidade para desencarnar nesse momento? Acredito que não, porque a matéria ela tem também os seus benefícios. Ela não é de toda ruim. O mau uso dela é que causa os desequilíbrios e faz com que ela, muitas vezes, a gente se perca através dela. É com nem o dinheiro. O dinheiro em si, ele não é ruim. É através dele que a gente compra as coisas, né? Que a gente negocia, que a gente faz as coisas hoje em dia. Agora, a busca desenfreada, a ganância, a ambição, aliada com o desejo pelo dinheiro, é que faz, que causa os desequilíbrios. Então, é sempre como a gente utiliza, é que nem a internet. A internet é uma coisa muito boa, um veículo muito bom. Através dela, estamos tendo os ensinamentos do Cristo. Para outras pessoas, acabam desviando finalidades, usando para outros tipos de trabalho, para outras coisas. Então, a cada qual, como Jesus ensinou, a cada qual as suas obras. Então, estamos procurando fazer a nossa parte, mas veja, depende tudo da utilização. Então, é normal que a gente busque, né, essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas aí a gente precisa o quê? Dessa ligação com a espiritualidade, que vai nos ajudar a ter o equilíbrio, a serenidade, o discernimento de saber que isso é útil para mim, vale a pena a busca por isso vai me trazer realmente paz, tranquilidade, serenidade, vale a pena, é uma coisa útil, vai ser útil a mim, as pessoas à minha volta, a minha família. São essas reflexões que a gente precisa fazer. Porque, como foi dito, o que nós temos de material e o que foi nos acrescido, o que é nos emprestado, vamos dizer assim, porque vai ficar aqui,
é de acordo com o que eu preciso passar, de acordo com o que eu preciso fazer, de acordo com o que eu me comprometi lá na espiritualidade. E muitas vezes a gente mergulha na matéria, muitas vezes somos levados pelo que os outros pensam, pelo que os outros acham, até por sociedades que julgam que as pessoas que têm, elas são melhores que as pessoas que não têm, e aí a gente busca esse acúmulo de coisas materiais sem freio, de uma forma desenfreada. E isso acaba nos prejudicando, isso acaba nos desequilibrando, trazendo muito dessa desilusão que Emmanuel fala aqui. Então, o nosso trabalho é o quê? É essa ligação com a espiritualidade para que a gente tenha o discernimento, para que a gente possa saber, não, eu vou buscar isso aqui, não, isso aqui vai me fazer bem, eu consigo, eu aperto dali, me ajusto daqui, mas dá para eu fazer, dá para eu comprar, dá para eu ter. Agora, muitas vezes, pela nossa ambição e pelos nossos desejos, a gente passa por cima desse nosso controle, a gente coloca, mete o pé pelas mãos, como o pessoal fala, muitas vezes a gente não só nos prejudica, mas prejudica o próximo através desses nossos desejos, e aí quando a gente tem, a gente vai ver que não era nada daquilo. Aquele vazio que tem dentro da gente, ele vai continuar achando que a gente estava achando que conquistando aquilo ia trazer felicidade para a gente. Aí no fim a gente vai ver que não é nada disso, que a gente continua sendo a mesma pessoa, aquele vazio continua dentro da gente. Por quê? Porque o vazio não é do corpo físico, o vazio é da alma. E a gente começa a abastecer a nossa alma justamente como a lição fala, através das nossas preces, através da nossa ligação com a espiritualidade maior, através das nossas orações, através das nossas idas, quando possíveis, aos templos religiosos, que for, quando a gente eleva o pensamento, principalmente, quando a gente faz o bem. Quando a gente faz o bem em relação a nós, e principalmente em relação ao próximo, isso é um tesouro muito maior do que qualquer tesouro, do que qualquer ouro e prata que possa existir aqui na face da Terra. Todo o bem que a gente fizer, por menor que seja, em relação a outra pessoa, a gente não sabe o quanto isso está enriquecendo a nossa alma. É que como a gente não vê, como não é uma coisa palpável, a gente às vezes não dá valor. Mas creiam, porque é por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para enriquecer, a gente não está aqui para acumular coisas materiais. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir, estamos aqui para ajudar. E quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente ajudar, a gente vai ver o quanto nós vamos nos tornar pessoas melhores, o quanto isso vai fazer parte da nossa bagagem espiritual, e a gente vai poder levar para onde a gente for, seja em que lugar que a gente reencarnar na próxima oportunidade que a gente tiver, seja aqui ou seja em outro planeta, não importa. Tudo aquilo que eu conseguir conquistar, ele é útil a mim, ele me pertence, e isso ninguém vai tirar de mim. Agora, as coisas materiais, sinto muito, elas vão ficar. Então, muitas vezes pensem, reflitam, vale a pena toda essa luta, todo esse esforço? Lembremos, a gente precisa sim cuidar das coisas da matéria. Não é? Tem lá a goteira lá dentro da nossa casa, não, deixa lá, a casa vai ficar aí mesmo, eu não vou cuidar. Não é assim. A gente precisa ter o equilíbrio, é cuidar das coisas materiais, mas não colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa razão de ser nas coisas materiais. É isso que a espiritualidade nos fala, porque elas são coisas passageiras. É através da matéria que a gente tem a oportunidade de aprendizado, que a gente tem a oportunidade de contato com espíritos, principalmente mais evoluídos que a gente, onde a gente tem a oportunidade de aprender com eles, que lá na espiritualidade a gente não tem esse contato. A gente pode ensinar os espíritos mais novos, que estão tendo suas primeiras encarnações também, para assim todos crescerem, todos progredirem, todos evoluírem. Então, esse é o nosso objetivo. E a prece, a nossa ligação com a espiritualidade vai ajudar justamente nesse equilíbrio, em ajustarmos. E aí a gente vai ver, quanto mais a nossa alma estiver bem equilibrada, através da prece, através da ida nos templos espíritas, através de boas leituras, de boas palestras, de bons programas, de boa música, estarmos com quem a gente ama, a nossa alma vai se abastecer dessas boas energias e a gente vai ter mais força e, por consequência, mais discernimento para a gente lidar com os desafios do nosso dia a dia. E lembremos, não nos comparemos com o outro. Cada um está no seu momento. Se o outro acha que a felicidade dele está nas coisas materiais, é um momento dele. Se a gente já tem a certeza ou procura seguir um outro caminho, perseveremos nesse caminho, porque é o caminho certo e é o caminho que vai nos levar à verdadeira felicidade. Lembremos daquela passagem, se eu não me engano, no quarto capítulo do Evangelho, né, que traz o relato daquele espírito que foi uma rainha aqui na Terra, né, e ela fala, né, enquanto ela esteve na Terra, na medida do possível, naquele tempo, ela teve tudo do bom e do melhor, todo o tesouro do mundo. Quando ela desencarnou e foi para a espiritualidade, ela viu que as pessoas que estavam abaixo dela, mas muito abaixo dela, eram muito mais superiores do que era lá na espiritualidade. Então,
façamos a reflexão do quão importante é realmente a matéria na nossa vida. Espero que tenham gostado, é uma lição de mais importante, era isso que a gente queria falar com vocês, é uma lição muito atual, que faz parte do nosso dia a dia, e fica para nós essa reflexão como vivência, para a gente estar analisando como a gente está lidando com as situações, com as coisas da matéria. A gente já consegue equilibrar um pouco mais isso, ou a nossa atenção, o nosso coração está voltado para 100% para as coisas da matéria. É preciso a gente, se for assim, é necessário um ajuste. E lembremos sempre, né, tem aquela passagem, né, que fala dos muitos chamados e poucos escolhidos, né? Às vezes, quem sabe, essa lição é um chamado para muitas pessoas, para reflexão de como elas devem lidar melhor entre a vida material delas e a vida espiritual. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.